Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos aprender um pouquinho? Vamos lá? Nós estamos aqui fazendo um percurso histórico por cidades, e as cidades ali do Rio Grande do Sul, as cidades que estão, então, nas 7 povos das missões. E hoje nós vamos falar de mais uma delas. Vamos lá? No século XVIII, a região estava sob disputa entre a Espanha e Portugal. O Tratado de Madrid, de 1750, havia posto a área à disposição de Portugal, em troca da colônia de Sacramento, ali no Uruguai. E a saída dos jesuítas espanhóis ali ficou decretada, então. Mas esse tratado gerou muito conflito entre padres e índios que queriam, então, abandonar suas reduções. Os portugueses queriam abandonar o sacramento. Houve uma série de confrontos armados que culminaram, então, numa guerra chamada Guerra Guaranítica, que deixou um rastro de destruição e de sangue que abalou as estruturas do sistema missioneiro naquela região. Logo depois veio o fim com uma intensa campanha difamatória que os jesuítas sofreram a partir ali de meados do século XVIII. A Companhia de Jesus foi expulsa de terras portuguesas, ali em 1759. Em 1767, a Espanha fez a mesma coisa. No ano seguinte, todas as reduções foram esvaziadas, com retiradas do final dos jesuítas. Então, suas terras foram apossadas pelos espanhóis, os índios foram subjugados ou foram dispersos. Quando em 1801 eclodiu a guerra entre Portugal e Espanha, os 7 povos já estavam em tal estado de desintegração que, com apenas 40 homens, é isso mesmo, 40 homens, Manuel dos Santos Pedroso e José Borges do Canto conseguiram conquistar para Portugal. Embora pareça ter havido uma participação indígena mais facilitadora da tomada de posse, depois disso, então, Portugal anexou o território que hoje é o Rio Grande do Sul, instalando um governo militar na região, encerrando todo um ciclo civilizatório e dando início a um outro ciclo civilizatório. Os 7 povos fazem parte de um importante capítulo da história do Rio Grande do Sul. Deram origem a cidades prósperas, auxiliaram na delimitação de fronteiras, foram tema de formação de um grande folclore regionalista, um tom heróico em torno das figuras dos padres, dos índios, dentre em especial o Cepê Tiaraju. A cultura desenvolvida nesses centros chegou ao alto nível de complexidade em termos de arte, em termos de urbanismo, de harmonia social. Dá para imaginar o que foi essa construção, essa ideia que esses jesuítas tiveram naquela área. Os sinais deixados pelos 7 povos de missões foram fortes e permanecem em formas de ruínas, marcas arquitetônicas, fronteiras, costumes, lendas da região. Suas relíquias ainda podem ser vistas nos sítios arqueológicos, nos museus regionais. Sua importância é digna de atenção da Unesco. E o acervo, então, de estatuárias, de arqueologias, se preservou e está espalhado em coleções privadas, públicas, e hoje é um patrimônio, então, tombado pelo IFAM. Bem,
Santo Ângelo faz parte dos chamados 7 povos das missões, é disso que nós vamos falar hoje, né? Suas origens remontam ao período espanhol, sendo parte dos povoados criados ali nos séculos 17 e 18, por padres jesuítas espanhóis, que então atuavam ali no território entre Brasil, Argentina, Paraguai. A redução de Santo Ângelo Custódio, conjunto conhecido como 7 povos das missões, acredita então que essa primeira redução foi instalada nas proximidades da forqueta dos rios, então, Ijuí e Ijuizinho de hoje, né? Em 1707 teria então sido transferida para o atual centro histórico e arqueológico que está lá no onde tem Santo Ângelo. A redução de Santo Ângelo foi consagrada ao anjo custódio das missões, o protetor de todos os povos missioneiros. Portanto, era chamado também de Sant'Angelo de Guardia, como consta em alguns documentos espanhóis daquela época. Obteve grande desenvolvimento econômico, grande desenvolvimento cultural, chegou a ter, vocês vão achar muito estranho, mas chegou a ter 8.000 habitantes. Então, aquilo que nós já falamos, 2.000 e tanto, 3.000 e tanto, aqui 8.000, se você faz a soma, você tinha um imenso grupo de índios chefiados por jesuítas naquela área. Bem, destruída a partir de 1756, a chamada Guerra Guaranítica, a região ficou abandonada por quase 100 anos. Por volta de 1830, começaram a ser então distribuídas as sesmarias para paulistas, principalmente, iniciando assim o repovoamento daquela região. Emancipada ali em Cruz Alta, em 1873, Santo Ângelo possuía então já um vasto território, ultrapassando, podem parar e pensar, 10.000 quilômetros quadrados de área. Isso em 1873. No final ali do século XIX, grandes levas de imigrantes chegaram a Santo Ângelo. Então, alemães, italianos, poloneses, russos, holandeses, letões, entre outros grupos vindos ali da Europa. Foi ponto de partida, saibam, da Coluna Prestes, movimento que atravessou o país lutando por melhores condições sociais ali, né, com a eclosão desses levantes tenentistas, principalmente após a notícia da revolta paulista ali de 1924, então, a região das Missões, no Rio Grande do Sul, os primeiros batalhões de tenentes, de cavalarias, né, levantaram-se, então, chefiados, então, na época, pelo Luiz Carlos Prestes, que comandava, então, o primeiro batalhão ferroviário de Santo Ângelo, né? Também rebelaram-se de tropas nas cidades gaúchas de São Luís Gonçaga, de São Borjas, como nós já falamos aí nas nossas partes aqui do Um Lugar e Suas Histórias, Uruguaiana, respectivamente coordenadas por Pedro Gay, Rui Zubirã, Juarez Távora, outro grande político da história aí brasileira. Em São Borja, Antônio de Siqueira Campos participou da chefia das tropas ao retornar da clandestinidade lá do exílio dele, que estava na Argentina, em Buenos Aires. Os civis eram chefiados pelos caudilhos maragatos, acostumados então a fazer lutas de guerrilhas. Então imagina o que foi isso ali na região das 7 Missões, não é? Durante o século XX, especialmente no período entre 1930 e 1979, a cidade apresentou um enorme desenvolvimento econômico, um enorme desenvolvimento industrial, vindo então a chegar a 90.000 habitantes. Ali nos anos de 80, as emancipações ocorreram, então retalhando ali o território de Santo Ângelo e reduzindo a 10% do território original. Além das emancipações, uma queda geral nas indústrias locais provocou, então, uma grande imigração. E essa é a história ali daquela localidade, então, das 7 povos de Missões. E hoje nós falamos de Santo Ângelo.
Então, nas sextas-feiras, a gente fala sobre uma cidade do Brasil. E aí vocês aprendem um pouquinho dessa história, desse imenso Brasil, que tem em cada canto dessa nação uma história diferente para contar. Na quarta-feira, a gente fala sobre ruas da cidade de São Paulo. E aí você aprende também um pouco de por que a rua tem aquele nome, por que foi, então, homenageada aquela pessoa com o nome de uma rua. É isso aí. Um lugar e suas histórias. E hoje a gente fica por aqui. Compartilha, vamos ampliar o canal, vamos melhorar aqui a participação. Estamos chegando a 350 assinantes, não é? Vamos melhorar, vamos ampliar. Ajuda a gente. A gente volta aí semana que vem. Até lá.